Você já ouviu falar que fundos com patrimônio grande, eles perdem a agilidade e qualidade? Hoje a gente vai mostrar para vocês um estudo muito interessante sobre isso, fundos com patrimônio grande versus fundos com patrimônio pequeno. Não perde, acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter você aqui conosco e hoje vamos trazer um assunto muito interessante, muito pouco falado no mercado financeiro em geral, que é o tamanho de um fundo de investimento, o patrimônio líquido. A gente vai esmiuçar isso para vocês, vamos trazer um estudo, tá, que vai deixar muito claro, tá, ou pelo menos vai te dar uma visão de quanto um patrimônio grande pode atrapalhar ou não uma gestão. Então, a gente trouxe o nosso professor Jonas aqui. Eu queria pedir para vocês, para quem não conhece ainda esse canal, eu queria pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante isso para que a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês, beleza? E aí, Jonas, cara, grande prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Na Carteira Z, nós temos muito DNA de estudar fundos, tanto fundos grandes quanto fundos pequenos. Nós gostamos de mesclar gestões. Então, a gente vai trazer essa dinâmica para as pessoas entenderem, tá? A gente tem alguns exemplos práticos que a gente recomendou fundos com patrimônio pequenos e com gestões experientes, e eles voaram, tá? Em detrimento de outros grandes. Isso a gente consegue ver na prática, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco de Peter Lynch também, né? Que foi o ex-gestor do maior fundo de ações do mundo, fundo americano, que durante 13 anos aí ele ficou à frente desse fundo de 77 a 1990 e obteve um retorno de 29,2% ao ano e bateu o S&P 500 anualmente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a visão do Peter Lynch, até a visão do gestor da Esquadra também sobre isso, mas antes de desenvolver esses tópicos, eu quero chamar você, Jonas. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Rafael. Boa noite, gente. Então, prazer estar aqui mais uma vez. Sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Então, qual é o objetivo desse estudo que a gente fez, né? Existe mais ou menos um consenso no mercado, né, entre os investidores de fundos de investimento. Até nós mesmos já repetimos isso algumas vezes, o Rafael acabou de dizer, a gente tem indicações de fundos pequenos, a gente já teve uma carteira que a gente chamou de pequenos fundos. Qual é a hipótese? A hipótese é de que fundos pequenos performam melhor do que fundos grandes, né? Por que isso? Porque fundos grandes, a hipótese, né? É uma hipótese que a gente vai tentar comprovar, né? A hipótese é de que eles são, vamos dizer assim, eles têm mais possibilidades do que um fundo grande, né? Eles são mais ágeis, eles têm mais possibilidades, porque imagina, né, um fundo como o Dynamo, né, a gente vai falar dele daqui a pouco, né, um fundo que tem hoje, né, setembro de 2021, mais de 7 bilhões de patrimônio. Então, imagine que esse fundo tem uma tese interessante numa empresa de baixa capitalização, numa empresa de pequeno valor, e o fundo resolve investir 2% do seu PL, né, um percentual baixo nessa empresa. 2% do PL do Dynamo são 140 milhões. Né? Assim, ele corre o risco de, né, quando ele vai para o mercado para adquirir 140 milhões, né, assim, ele corre o risco de formar preço, né, na hora que ele vai ao mercado, dos preços subirem, por causa da procura do Dynamo. Corre o risco dele assumir o controle da empresa. Né? Com 2% do PL dele, ele pode comprar todas as ações que estão disponíveis. Então, normalmente, os grandes fundos ficam fora dessas empresas de baixa capitalização, né? Porque são difíceis para eles operarem. Porque, por outro lado, imagina, não, então eu vou adquirir uma participação pequena, eu vou adquirir 5 milhões, 10 milhões, isso é nada perto comparado ao PL do fundo. Então não adianta, imagina você, um fundo como o Dynamo adquirir 5 milhões em uma empresa, imagina que a empresa suba 200%, isso não vai fazer a menor diferença no valor da cota do Dynamo, né? Então, nem todas as possibilidades estão em aberto para um fundo desse tamanho, é como se ele tivesse uma inércia grande para se movimentar, né? Como se ele fosse um caminhão, uma jamanta.
Então, qual é a hipótese? A hipótese é de que fundos menores, pequenos, por serem mais ágeis, por eles poderem entrar e sair rapidamente das posições, de pequenas posições, eles levariam vantagem. Então, como toda hipótese, a gente tem que projetar um conjunto de testes para verificar a hipótese ou não, né? Então, Rafael, se você puder compartilhar. Beleza, beleza. João, eu vou compartilhar a tela aqui, mas aproveitando essa argumentação que você já colocou para a gente, né? Ainda falando do Peter Lynch, que eu ia falar um pouquinho depois, mas o fundo dele, que eu falei que rendeu 29% ao ano em 13 anos, de uma carteira de 18 milhões de dólares, tá? O fundo cresceu, se não me engano, para 14 bilhões de dólares. E uma das questões mais interessantes que o Peter Lynch fala em seu livro, né? O jeito Peter Lynch de investir, as pessoas que não leram esse livro, acho que é muito interessante adquirir, que é uma linguagem simples, é interessante demais. Ele falou que nesse livro que a grande desvantagem dele era o tamanho. E ele até disse que quanto maior o fundo de ações, mais difícil ele se torna para superar os seus competidores. E, inclusive, Jonas, ele colocou nesse livro que esperar que um fundo de 8 bilhões de dólares seja bem sucedido, né? Ou pelo menos tão bem sucedido quanto um fundo de 800 milhões, é o mesmo que esperar que, acho que é Larry Bird, que ele falou que era um grande astro aí, aposentado do basquete norte-americano, ele se saísse bem em seus jogos aí com um peso de 5 quilos atrelado à sua cintura. Então, ele fala que os grandes fundos, eles têm as mesmas dificuldades de qualquer objeto grande, né? Quanto maior o fundo é, maior a quantidade de energia necessária para movê-lo, como o Jonas muito bem disse aí. E ainda assim, Jonas, o interessante é isso. Mesmo com 9 bilhões de dólares, ele continuou a atuar de um modo muito bem sucedido. E todos os anos, algum profeta falava, não vai ser possível agora o Lynch prosseguir com essa qualidade, né? Então, e desde junho, para terminar aqui, desde junho de 85, quando o fundo do Peter Lynch se tornou o maior fundo do país, ele superou em 98% o desempenho dos fundos de investimento de ações em geral. Isso que é muito interessante. E também, não sei se o pessoal tem acesso também, mas o gestor da Esquadra, ele estava comentando sobre o processo da escolha de fundos e falou que o melhor fundo de investimento para a gente investir é aquele onde você sabe que o cara, né, ou a equipe, ela é muito boa, tá, muito fera, e está começando. Os primeiros 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, esse é o sweet spot, né, que é o ponto certo. Tá? Ele fala que ele é menor e o tamanho do negócio, do nosso negócio que ele fala, pode fazer uma diferença positiva. Então, terminando aqui da argumentação dele, ele diz que ele poderia argumentar que no começo a intensidade é como se fosse, acho que ele falou, 10 vezes maior do que o normal. Então, são argumentos interessantes para a gente debater aqui sobre essas questões. E aí agora eu vou passar para o Jonas para a gente trazer em números, sempre de forma brilhante aí, para quem não sabe, o Jonas é o nosso chefe de estudos quantitativos da Carteira Z, que abrilhanta muitos relatórios com muita qualidade, né? E para vocês terem uma noção, tá? A nossa carteira Z-Hard, que é a mais agressiva de fundos de ações, fundos escolhidos a dedo, tá? E com iniciais a partir de R$250. Ela rende, desde 2018 até agora, temos fechado os 3 anos e 8 meses, 120% líquido de taxas a 55% do Ibovespa, tá? E o que eu falo muito é que o resultado é muito bom, mais do que 200% do índice, mais do que o dobro, mas o principal, na minha opinião, é você ganhar muito tempo, tá? Você não está ali comprando no home broker ou está operando todo dia, você está sendo passivo, mas escolhendo gestões ativas com qualidade e tendo esse retorno, o retorno anual composto que ela deu até agora, um pouco mais de 24% ao ano. Então, a gente fica muito feliz de nossas escolhas estarem surtindo efeitos extremamente positivos aí. Vamos completar 4 anos, é claro que a gente quer aí consistência em 5, 10, 15, 20 anos, mas tudo tem um começo e nós acreditamos que o começo tem sido muito vencedor. Então, Jonas, desculpa me alongar muito aí, mas pode mandar bala aí que o estudo ficou muito bom. Vou compartilhar a tela aqui. Então, assim, seguindo nessa linha do que o Rafael falou, né, então existe essa hipótese, né, assim,
ele citou pelo menos 2 depoimentos, né, do Peter Lynch e do gestor da esquadra. Então, como toda hipótese, a gente projetou um teste, né? Então, o teste é em cima de fundos de ações, né, com um histórico de 10 anos para cá. Foi isso que a gente fez. 2000 e... Não, até mais de 10 anos. Eu comecei em 2006, 15 anos. 15 anos de estudo, tá? Então, os critérios para separar esses fundos foram fundos pequenos, né? Eu estudei um lote de fundos pequenos versus fundos grandes. Existem uma série de outras metodologias, de outros testes que a gente podia ter feito. Eu podia ter pego um fundo individualmente, eu podia ter estudado ele quando ele era pequeno versus quando ele era grande, mas, enfim, esse foi o teste projetado, né? Depois a gente pode fazer outros, enfim. Eu estudei eles em lote, né? Então eu peguei um conjunto de fundos pequenos, que a gente definiu o fundo pequeno como aquele ele tendo um patrimônio hoje, né? É setembro de 2021, de até 300 milhões de reais. E aí eu peguei, é claro que em 15 anos esses 300 milhões não têm o mesmo valor, eu corrigi para trás esses 300 milhões, né? Então, 300 milhões lá em 2006 era, sei lá, 80 milhões ou coisa parecida. Corrigi pelo CDI, pela correção do CDI. E fundos grandes são aqueles que hoje têm mais de 300 milhões ou o equivalente corrigido. Então, pegamos fundos de ações que tinham como benchmark, o que tem como benchmark, Ibovespa ou IBRX, uma cesta menor de ações do que o Ibovespa, ou IBRX 50, ainda menor, 50 ações só, que tinham um número de cotistas pelo menos de 50 cotistas a cada ano. Fundos abertos, não exclusivos, excluímos os fundos master, porque os fundos master alimentam uma série de feeders, né, como a gente chama, então incluí-los seria duplicar o mesmo fundo, basicamente, várias vezes, duplicar ou triplicar, enfim. E tiramos também os fundos monoativos, por achar que eles não são representativos. Fundos que investem somente em Vale, ou em Petrobras, ou em, sei lá, Magazine Luiza, ou coisa parecida. Cielo, né? Acho que tem Cielo também. Cielo. Tá? Então, tiramos esses fundos e vemos aqui o que sobrou, né? Então, aqui começou, já temos aqui números, né, que depois eu coloco em gráficos, né, e já temos aqui a nossa primeira surpresa, vamos dizer, né, porque a gente acredita nessa prevalência dos fundos pequenos contra os fundos grandes. Então, nossa primeira surpresa daqui foram, aqui em azul eu tenho os fundos pequenos, nesse tom aqui de rosa eu tenho os fundos grandes, e aqui eu tirei a média deles, o número de fundos que sobrou ano a ano depois desse filtro, vamos dizer assim, tenho menos fundos grandes do que fundos pequenos, né? E aqui eu tenho, para comparação, o Ibovespa, né? Então a gente vê o seguinte. Tá. Né? Outra coisa que a gente fez aqui, nesse primeiro quartil, é importante dizer, eu queria bons fundos, né? Eu queria estudar os bons fundos. Então, nós pegamos fundos do primeiro quartil, significa os 25% melhores fundos, acreditando que, através de uma análise criteriosa, que é o que a gente faz, você consegue acertar esses fundos, né? Tanto nos fundos pequenos quanto nos fundos grandes. Depois a gente vai relaxar um pouco esse critério, mas vamos começar aqui. Então, nossa primeira surpresa, aqui primeiro os fundos pequenos e aqui no meio os fundos grandes contra o Ibovespa. Então, a gente vê o seguinte, nesses 15 anos do estudo, né, em geral, os fundos de ações, pelo menos os do primeiro quartil, eles bateram com muita folga o Ibovespa, né? Pelo menos os fundos do primeiro quartil. Você tem aqui o acumulado dos fundos pequenos, dão 25 vezes o valor da cota lá em 2005. O acumulado para os fundos grandes dá 39 vezes o valor da cota. E para o Ibovespa, apenas 3,5 vezes, né, em 15 anos, não é pouco, mas, enfim, né, 25, 39 e 3,5. Então, os fundos de ações, pelo menos os fundos do primeiro quartil, independente do PL ser pequeno ou grande, eles deram assim, uma surra no Ibovespa. Mas comparando um com o outro, se você for ver ano a ano, em geral, os fundos grandes se saíram melhor, né? Os fundos de PL maior, né? Então, se eu mostrar isso através de um gráfico, talvez fique mais fácil ver. Tá? E aqui em azul eu tenho os fundos pequenos, né? A média dos rendimentos dos fundos pequenos, e em vermelho dos fundos grandes. E com exceção desse único ponto aqui onde eu estou com
os fundos grandes bateram ano a ano os fundos pequenos, né? Então, é isso que resulta, no final, num rendimento acumulado de 39 vezes contra 25 vezes dos fundos pequenos, né? E 3 vezes, 0,6 vezes do Ibovespa. Então, né, o primeiro teste, ele não mostra, ele não comprova a nossa teoria. Nós não conseguimos comprovar a hipótese de que os fundos pequenos eram melhores do que os fundos grandes. Então, a segunda, né, com base de posse desses números, né, a gente pensa, o que está errado nisso, né? Se é que tem alguma coisa errada. Então, vamos relaxar um pouco esse filtro de que os fundos têm que ser fundos do primeiro quartil, né? Talvez seja difícil acertar os fundos do primeiro quartil. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo quartil, ou seja, os 50% melhores fundos, né? Isso não é tão difícil de você acertar, né? Usando critérios objetivos, qualitativos, quantitativos, que é o que a gente procura fazer, né? Nas análises da carteira Z. Então, relaxei lá um pouco os critérios, né? Então, eu agora tenho fundos do primeiro e do segundo quartil. E aí, olha só, mais uma vez eu não consigo comprovar a hipótese. 11, no acumulado, os fundos pequenos 11 vezes o valor da cota lá de 2005, os fundos grandes 16 vezes, né, melhor do que os fundos pequenos, e o Ibovespa, que não varia nada, 3,5 vezes. Né? Mas se você for para comparar ano a ano, né, o gráfico é melhor do que a tabela para ver isso. E aí você vê o seguinte, né, com exceção de novo aqui de 2009, os pontos em vermelho sempre acima dos pontos em azul. Né? Os fundos grandes sempre acima dos fundos pequenos. Né? E a gente vê isso de novo no acumulado. O que aconteceu? Bom, não é que seja uma surpresa, né? Lembra o seguinte, né? Eu já vou falar nisso. O fato de eu não conseguir comprovar a hipótese não significa que ela seja falsa, né? Eu simplesmente não consegui comprovar a hipótese, eu vou voltar a isso daqui a pouco, né? Então, imagina, esse exemplo é clássico em estatística, né? Eu tenho uma hipótese de que todos os cisnes são brancos, né? De que não existe um cisne negro. Tá? Então, como é que eu comprovo essa hipótese? Né? Sei lá, eu observo 1 milhão de cisnes, né? E eu digo assim, todos eles são brancos. Né? Eu não provei que todos os cisnes, que não existe o cisne negro. Né? Eu observei 1 milhão de cisnes e todos eles eram brancos. O que eu posso dizer com o meu teste? Eu posso dizer que, né, eu não posso descartar a hipótese de que todos eles sejam brancos, porque eu não achei o cisne negro. Né? Então, da mesma maneira, eu estou tentando comprovar a hipótese de que os fundos pequenos são melhores do que os fundos grandes. Eu não consegui até agora. Né? Pode ser que existam outros testes, que a gente está olhando para o lado errado, que a gente está fazendo os testes errados. Enfim, mas vamos continuar aqui um pouco mais a nossa discussão. Qual é o problema, né? Assim, isso confirmaria a nossa hipótese. A gente levantou esses dados, né? Então, a gente desenvolveu recentemente essa ferramenta de busca, então a gente tem muita facilidade para fazer isso agora. A gente vai disponibilizar essas análises regularmente a partir de agora, que são o seguinte: as maiores compras e as maiores vendas de um determinado fundo no ano. Tá? A gente ainda vai dar uma arte melhor para isso, mas enfim. Tá? E aí, para começar, né, nossos testes, eu comparei aqui dois fundos, o Pugar e o Rio Invest, o Dinamo Pugar e o Rio Invest. E aqui, assim, eu peguei esses dois porque eu já tinha esses prontos, mas o Rio Invest, ele não é nem um fundo pequeno, então, assim, ele tem um patrimônio de 1,79 bi, ele já foi pequeno. Hoje em dia, pelo nosso critério, né, de fundos de 300 milhões, ele seria um fundo grande. Mas só para a gente entender melhor aquilo que a gente falou no início, das dificuldades de um fundo grande. Olha só, ambos, eu vou chamar atenção só para uma ação, só, Vale 3, parece que os dois gestores concordam na tese de que, né, Vale 3 estava esticada, não sei, né, e durante o ano eles venderam muito Vale 3. Agora, imagina, né, um fundo que tem um patrimônio de 7,27 bilhões, né, para vender uma parte significativa de seu PL, ele teve que vender 315 milhões. O Rio Investor, que não é um fundo pequeno, ele vendeu 57 milhões.
Então é isso que a gente diz. É difícil para o fundo como o Dínamo ir ao mercado para vender 315 milhões sem fazer preço. Ele não pode fazer isso de uma vez só. Se ele fizer isso de uma vez só, ele vai derrubar as ações. Então tem que ter um algoritmo para fazer isso, para vender aos poucos, para vender ao longo de vários dias. Então, né, aquilo que a gente falou, é uma jamanta. Né? Então, por E a que a gente não... curiosidade, Jonas, Pois não. a curiosidade ali é que o Dínamo, ele acabou no mesmo período, acho que é de janeiro a maio de 2021, né? Os dados da CVM aí. Os são os disponíveis na CVM, janeiro a O maio. Dínamo, ele comprou Vale 196 milhões e vendeu 315, e o Real só vendeu, né, 57 milhões de Vale. Foi. Interessante a gente observar essa questão também. Mas aí, como o Jonas estava falando, ele acaba fazendo preço, mesmo ele vendendo de forma parcelada, e de certa forma ele acaba fazendo um pouco de difícil. benefício. É complicado. Né? Então, assim, né, onde é que tá o problema? Por que a gente não conseguiu comprovar que os fundos pequenos são melhores? Né? Tudo indica que eles são, né? Por que a gente não consegue comprovar? Então, recentemente, o Rafael e o Daniel fizeram uma live falando no Rio Invest, eles fizeram uma live com o César Paiva, né? Recomendo até que vocês assistam, foi muito interessante. Né? E o César lá, em determinado momento, acho que foi o Rafael que perguntou, mas assim, questionado sobre isso, se ele sentia, porque a gente estava com essa hipótese, né, em mente, então o Rafael provocou, ele perguntou se era difícil operar um fundo hoje que ele tem 1,79 bilhões. E ele respondeu o seguinte, né, ele falou muito rapidamente, é claro que a maior desvantagem é fazer preço na hora que a gente vai ao mercado. Mas, por outro lado, ele citou uma série de vantagens competitivas de um fundo grande. E ele viveu, é claro, todo fundo vai viver as duas experiências, né, de quando ele era pequeno e quando ele é grande. E ao contrário do Peter Lynch, né, que disse que acha que ele era melhor quando ele era pequeno, apesar dos números não mostrarem isso, mesmo no fundo dele. Tá? E o César falou uns 8 pontos aqui interessantes. Olha só, ele disse o tamanho do fundo, porque imagina, hoje em dia ele tem... Né, ele ganha uma quantia substancial de taxas de administração e de performance. Né? Então, ele disse, o tamanho do fundo me permite ter uma baita de uma equipe. E no início era só ele. Né? O Rio Investor era um clube que virou um fundo e basicamente era só ele. Eu acho que tinha um sócio, não sei. E hoje em dia eles têm uma baita de uma equipe, que é um comitê. Ele pode contratar consultoria externa, né? Eles têm comitê de análise, enfim, né? Analistas que viajam o Brasil todo, visitando empresas, realmente. Comitê de gente especializada em risco, né? Então ele disse, me permite ter uma baita de uma equipe. Conseguimos ir muito a fundo em cada empresa que a gente tem, porque é mais gente trabalhando, é mais a gente analisando, né? Ao contrário do gestor sozinho, né? Acesso à informação diferenciada, operamos com os principais bancos de investimento. Calls regulares com as empresas, acesso a vários relatórios, imagino que ele quis dizer acesso a vários relatórios exclusivos, né? Que ele só tem acesso porque ele é um player significativo, ele detém uma parcela significativa das ações dessas empresas. Né? As empresas nos atendem melhor, né? As empresas sabem quem eles são, né? Assim, porque ele detém, de novo, né, uma parcela relevante das ações dessas empresas. Acesso direto ao CEO ou CFO, né, os dirigentes das empresas. Né? Em alguns casos, a gente consegue eleger alguém no conselho. Informação de mais qualidade que acaba gerando decisões melhores. Então, a gente tem aí uma pista, né, um contraponto. Talvez seja isso, talvez seja por isso que os fundos grandes conseguem manter uma performance igual ou melhor. Né? Eles não têm todas as opções disponíveis, eles têm a inércia de se movimentar, né, assim, quando eles vão ao mercado, mas, por outro lado, você tem aí uma série de outras vantagens que um fundo pequeno não tem. Né? O fundo, que é um gestor só, que tem que analisar, ele não pode analisar todas as empresas, ele tem que analisar todas que ele consegue, enfim. Né? Então, talvez essa vantagem, talvez isso explique por que a gente não encontrou essa evidência. Né? E aí, para fechar, é assim, bastante atual, tá? Isso é o jornal de hoje, tá? 14 de setembro, saiu uma coluna no Globo da Natália Pasternak,
e ela cita eu vou ler aqui porque talvez esteja pequeno, e ela começa dizendo: a ciência empírica não prova negativas, né? A mesma coisa é o que a gente fez aqui, né? Eu não provei que fundos grandes são melhores do que os fundos pequenos. Eu não provei sequer que fundos pequenos são piores, né? Seria o contrário. Como, por exemplo, estabelecer de vez que Papai Noel não existe, né? Eu vou projetar um teste para provar que Papai Noel existe, né? Mesmo que revirando, eu vou até o Polo Norte e vou revirar toda a bola de neve, quem estiver lá, para ver se eu encontro Papai Noel embaixo de uma bola de neve, né? Foi basicamente o que a gente fez. Eu peguei uma cesta de fundos pequenos, comparei com uma cesta de fundos grandes, né? Então, isso não provaria que Papai Noel não existe, porque ele pode estar na Lua ou pode ser invisível, né? Só a matemática produz resultados negativos absolutos, não existe um ponto final na sequência de números reais, por exemplo, mas em ciências naturais a possibilidade de que novas evidências venham a reverter um resultado está sempre aberta. Então, isso tem muito a ver com o que a gente fez nesse estudo, né? Então, isso daqui eu acrescentei do lado. Fundos pequenos levam vantagens sobre fundos grandes. A partir do nosso teste, eu não posso afirmar que sim, tá? Mas também nossos testes não provam que não. Nós só não encontramos evidências disso, né? Qual é a conclusão do meu teste? Eu não encontrei evidências de que fundos pequenos sejam melhores do que fundos grandes. Ponto, tá? Talvez é sempre possível que eu tenha feito os testes errados, as perguntas erradas, né? É possível que nos ocorram outros ângulos para olhar o problema, né? O que eu tenho hoje na mão não me permite afirmar isso, tá? Então, assim, eu teria um pouco mais de cuidado ao afirmar isso hoje em dia, né? Fundos pequenos são melhores do que fundos grandes. Eu não tenho evidência disso, talvez sejam. Tá? Então, Oh, interessante, Jonas. Trazendo um caso prático aqui, tá? Para a gente. Uma questão empírica, né? Em 2018, o Fundo Verde, né, que muita gente conhece, a gente gosta muito do Stuberger, né? Eu acho que é unânime, é um dos caras mais unânimes aí do mercado. É um fundo que, se eu não me engano, o Jonas tem 50, no total ele tem 40 ou 50 bilhões, ou até um pouco mais, tá? uhum. E a gente não colocou nas carteiras ele em 2018, lá no final, que ele reabriu de novo agora, alguns meses atrás, e nós estávamos estudando uma gestão nova, porém, tá, a equipe, né, já trabalhava junto há muito tempo, mas o fundo era novo e a gente acabou recomendando ali um pouquinho depois dessa reabertura do Verde, ou já até fiz um vídeo sobre isso, o Dália Total Return, tá? E desse período para cá, tá? Claro que a gente está trazendo um caso aqui, mas foi um caso prático que a gente viveu na carteira Z. Ele rende de 2018 aqui até agora, a diferença é bem grande, tá? O CDI 13%, o Verde 21,29% e o Dália 78,81%. Por acaso o Dália está fechado agora também, mas e a correlação entre esses fundos, né, é relativamente alta, acho que 0,83. A volatilidade, obviamente, do Verde é menor, tá? Desde o início 10,37 e do Dália 13,69, e a gente olhando pela relação risco-retorno aqui, o Dália tem um índice Sharpe melhor, tá? Tanto em 12 meses quanto desde o início. Então, é interessante a gente observar também esse empirismo aí, o que a gente tem feito na carteira Z. Nós focamos muito na qualidade da gestão e não somente se um fundo é pequeno, se um fundo é grande. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Só lembrando que é claro que, né, se você puder compartilhar rapidamente aqui a tela de novo, para tirar esse viés, né, vamos dizer assim, é por isso que a gente pegou uma média de fundos, né, porque aqui você tem, em média, sei lá, você tem 50, 100 em cada ano, dependendo do ano, né? Então você tem lá 30 fundos grandes contra 50 fundos, 60, 70 fundos de patrimônio menor. Então o objetivo de pegar uma cesta de fundos foi ter um comportamento médio, né? É claro que se você pegar um fundo pequeno específico contra um fundo grande específico, você pode ter muito melhor ou você pode ter muito pior, mas isso não comprovaria a hipótese. Você não comprova uma hipótese olhando com um só, tá? A gente que tentou ter um comportamento médio, né? Então, é isso. Num comportamento médio, uma cesta de fundos pequenos contra uma cesta de fundos grandes não nos permite, até um momento, não nos permitiu comprovar a hipótese de que os fundos pequenos eram melhores.
Perfeito, muito bom, Jonas. Eu acho que deu para entender toda a dinâmica aí. A gente trouxe até um caso prático da carteira Z, mas desse universo que a gente estudou, a gente não conseguiu comprovar aqui, como o Jonas bem disse aí, o que não quer dizer que não é verdade, tá? Traremos outros estudos aqui no canal da Carteira Z. Queria agradecer a audiência de todo mundo aí. Se inscreva no canal, compartilha. Grande abraço. Obrigado, Jonas. Um abraço para todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.